Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de junho, hoje é domingo, o dia do Senhor. Nós estamos no 10º domingo do tempo comum. De comum, nós podemos falar sempre, sem medo algum, não tem nada. Porque estar na presença do Senhor, estar junto a nosso Senhor Jesus Cristo, que se doa e entrega a cada um de nós por sua palavra e sobretudo na Eucaristia, no seu corpo e sangue dado a cada um de nós, nisto não há nada de normal ou comum. Nós nos deparamos com o extraordinário de Deus. Mas é claro, por que tempo comum? Porque contemplamos a vida ordinária, ou seja, cotidiana, os acontecimentos cotidianos de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da sua entrega definitiva, na paixão, morte e ressurreição. Que o Senhor nos ajude, nos eduque nesta escola de fé, para que possamos também nós amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este pedaço, essa parte, essa perícope do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos é riquíssima. Inicia falando então de que o ministério de Jesus toma uma proporção tão grande que os povos, as multidões dos diversos locais vêm ao seu encontro. A procura era tão grande que Jesus não tinha nem tempo de comer. Não tinha tempo para fazer as suas refeições
para viver então, amados irmãos e irmãs, a refeição ali no momento necessário. Porém, amados irmãos e irmãs, o que nós percebemos? A família de Jesus fica sabendo disso. E como qualquer família, fica preocupada. Eles acham no primeiro momento que o Senhor está fora de si. Então vêm os parentes mais próximos e Maria Santíssima, sua mãe, para averiguar o que estava acontecendo. A palavra nos diz que vieram para agarrá-lo, para talvez dar um chacoalhão da necessidade dele se cuidar. Enquanto eles estão a caminho, eis que acontece também ali um outro episódio, aonde, amados irmãos e irmãs, os mestres da lei que vinham de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que era pelos príncipes dos demônios que ele expulsava os demônios. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui traz uma realidade muito forte: o pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, dizer que ele está possuído por um espírito mau, isso é uma blasfêmia. É o Filho de Deus. O Espírito é o Espírito Santo, está junto a ele, como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que Jesus está enxergando? Não só a blasfêmia de se falar isto, mas a arterioesclerose, ou a cardioesclerose, melhor dizendo, esse coração duro. Esses mestres da lei tinham um coração tão endurecido que não eram capazes de enxergar a mão de Deus para essa realidade. Eles não tinham a capacidade de enxergar a mão de Deus para a realidade, então, daquele povo que estava sendo liberto, salvo, curado. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o total fechamento de não acreditar e também de muitas vezes não ter esta fé e dizer que nem Deus é capaz de perdoar os pecados. Foi o que aconteceu, amados irmãos e irmãs, com Judas Iscariotes. Ele não se perdoava e tinha a convicção de que nem Deus era capaz de perdoá-lo pelo tamanho absurdo e atrocidade que ele fez, ter entregue Jesus Cristo à morte. Livre-nos, Deus, dessa realidade. Que o Senhor nos livre disto. Que o Senhor nos ajude a crer que Ele é o único Salvador, o mediador entre Deus e os homens. Por fim, a família de Jesus chega no local e, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos ensina algo novo. Todos nós somos família de Jesus, não mais por vínculo parental, nem mais por vínculo sanguíneo, mas a fé congrega. A fé nos faz irmãos. E o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos ser este povo, família de Deus, família que reúne junto a Cristo, Cristo Jesus, que é a cabeça deste corpo, que é a igreja, que somos cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.